Finalmente, galera, o inverno chegou, começou a 7ª temporada de Game of Thrones. Com certeza você aí já assistiu o primeiro capítulo, né? Então a gente tá ansioso aí para conversar um pouquinho sobre o que rolou aí, o que vai rolar, né, futuramente aí também nessa 7ª temporada de Game of Thrones. Fica aí que depois da vinheta a gente volta. Antes, né, já queria deixar um recadinho. A gente não vai gravar um vídeo periódico, assim, toda segunda-feira sobre Game of Thrones. A gente eventualmente vai gravar vídeos aí quando tiver acontecimentos grandes, né, coisas grandes que vão acontecer aí na temporada. Mas a gente não vai deixar de comentar todos os episódios, assim. Aproveitando, eu já queria falar pra vocês sobre o Arena News. Eu sei que muita gente aqui assiste os vídeos que a gente faz de Game of Thrones. Todos os vídeos que a gente faz aí tem bastante visualização, 5, 10, 15, 50 mil visualizações, mas os outros vídeos que a gente faz durante a semana, às vezes tem uma visualização um pouco menor. E o Arena News é um vídeo que a gente comenta as principais notícias nerds aí que rolaram durante a semana, e a gente dá a nossa opinião, né? A gente faz um resumão aí das notícias, e lá praticamente toda semana a gente comenta de Game of Thrones. Mesmo quando na capa tá algum outro tema, tem Game of Thrones praticamente toda semana lá. Então fique de olho, porque às vezes é uma notícia que não é tão grandiosa a ponto da gente fazer um vídeo específico só para Game of Thrones, mas que vale a pena a gente comentar. E a gente comenta no Arena News, que tá no ar todo domingo aqui no canal. E no Arena News a gente vai estar comentando também todo o episódio lá. O episódio sai no domingo, aí no próximo domingo, no Arena News, eu e o Piero vamos estar conversando um pouquinho sobre o que rolou e já fazendo uma expectativa, porque a gente costuma lançar o Arena News algumas horas antes do horário do episódio do Game of Thrones. Então você já vai entrando no clima aí, relembrando, né, os principais fatos aí que aconteceram no episódio. Então, além de Game of Thrones, assistam todos os outros vídeos aí no canal, porque sempre tem muita coisa boa pra você. E um último recadinho antes da gente começar a falar aí de Game of Thrones, é isso aqui, é bem importante, que eu acho que vocês vão curtir. Tá vendo aqui, ó, essa camiseta, essa estampa bonitona aqui? Pois é, ó, Game of Thrones, ela é exclusiva do Arena Nerd. Nós estamos em breve abrindo uma loja, a gente vai estar começando a vender aí produtos de Game of Thrones, outras séries, outros filmes, então se você gosta, fica de olho que em breve a gente vai ter novidade. Essa camiseta aqui até tá em pré-venda, como a gente ainda não lançou oficialmente a loja, se você tiver interesse em adquirir ela, só pra gente já ir tendo uma estimativa de quantas pessoas já têm interesse, manda um e-mail pra gente, o e-mail vai estar aí na descrição, canalarenanerd@gmail.com, só pra, na verdade, a gente já ir tendo uma estimativa que quando a gente botar as coisas pra valer no ar, a gente avisa vocês aí por e-mail, beleza? O episódio já começou com aquela cena maravilhosa da Arya, né? Na verdade, ali no começo, né, a gente ficava na dúvida, Walder Frey, o que ele tá fazendo aí de volta? Será que ele voltou? Será que é alguma lembrança, né? O que tá rolando? Mas como já tinha rolado um papo antes, né, que esse ator ia estar de volta, né? Mesmo ele morto, ele ia estar de volta. Muita gente já falou que a Arya provavelmente vai usar o rosto dele, né? Então logo que ele começa a dar aquele discurso dele lá, a gente já consegue saber que é a Arya, né? E foi uma cena foda, uma vingança foda, digna de Lady Stoneheart, né? O personagem do livro que não tá na série, e a Arya tá aí fazendo o papel vingativo dela, né? Aí depois da abertura a gente teve uma cena dos White Walkers, né, andando, e pela primeira vez a gente consegue ver os gigantes como os zumbis também. Ali dá pra gente ver que o exército dos caras vai ser foda. E essa cena é a primeira que a gente pode marcar lá um check, né, naqueles roteiros que vazaram aí, supostamente vazaram. Eu e o Piero, a gente gravou um vídeo recentemente, vai estar aparecendo aqui em cima nos cards, e ali começou a se confirmar que esses roteiros podem sim ser verdadeiros. Tudo o que vazou, pelo menos desse primeiro capítulo, que estavam lá no roteiro, acabaram acontecendo. Inclusive a frase lá final, né, que eu até comentei nesse vídeo aqui que eu citei, que a Daenerys, né, entra e passa a mão lá na mesa, depois ela vira pro Tyrion e fala, vamos começar. Até essa frase, a descrição certinha da cena estava nesse roteiro que vazou. Então cada vez mais esses roteiros estão ganhando aí força e ganhando essa credibilidade. Pelo menos o primeiro capítulo tá certo. Aí tivemos Bran e Meera, né, finalmente chegando na muralha, né, essa Meera sofreu, mas chegou lá, né, e aí acredito que a Meera e o Bran vão ter um período um pouco mais tranquilo mesmo, eles estando na muralha ali, né, eles vão ir pra Winterfell, né, que é o que a gente acredita que vai acontecer, e o Bran vai poder viver alguns dias melhores aí. E por falar em Winterfell, tivemos Jon e Sansa começando a
tretar, né, digamos assim, que são outras coisas, outros fatos que a gente já falou naqueles roteiros que iam acontecer, que a Sansa queria distribuir as terras aí das famílias que traíram eles na guerra contra os Boltons, mas que o Jon Snow, não vou punir a família, não vou punir os filhos por causa do erro dos pais, eu vou governar do meu jeito aqui, ia ter essa tensão entre eles aí, e sempre com o Mindinho de olho ali, né, que diz que o Mindinho vai ficar fazendo a cabeça da Sansa durante a temporada aí, que vai jogar ela contra o Jon Snow e até contra a Arya. E o Jon Snow começando a mostrar interesse em ir pra Pedra do Dragão pra reunir o vidro de dragão, né, pra poder matar os White Walkers. Então, mais um indício de que ele realmente vai pra lá e vai se encontrar com a Daenerys. Aí Jaime e Cersei lá, né, no Porto Real, ela em cima daquele mapa, um mapa bem legal. Ali ela vê que tá fodida no sentido de que não tem amigo, tá inimigos por todos os lados, que ela precisa fazer alguma coisa, precisa se preparar pra guerra, porque ela já sabe que a Daenerys chegou. E o Jaime já começa a mostrar um pouco de impaciência com ela, né, que ele fala que a gente tá mal aí, a gente tá fudido, a gente tá do lado que tá perdendo a guerra, que a gente precisa fazer algo aí, porque senão a gente vai realmente perder a guerra. E diz, né, nesses roteiros aí que ele vai acabar fazendo algumas coisas pra ela, invadindo alguns lugares aí, travando algumas batalhas pra ela, mas que lá no final da temporada ele vai se encher dela e vai largar ela. Vamos ver, né, será que a Cersei vai ficar só com o Euron Greyjoy? Porque o Euron apareceu aí, propôs casamento pra ela. Essa cena bem engraçada, ele com esse visual meio roqueiro, meio rockstar dele, ficou legal, né, ele meio loucão, meio perdido, meio irônico, dando umas cutucadas no Jaime, umas indiretas pra ele. Eu gostei dessa cena. E como ele falou, né, ele vai lá buscar uns presentinhos pra Cersei, e que segundo, né, esses roteiros, na verdade não só os roteiros, porque a gente tem fotos já de gravações aí também, que esses presentinhos vão ser a Yara Greyjoy e a Ellaria Sand, né, que estão tramando contra a Cersei. Eu acho que essa parceria Cersei e Euron aí vai ficar bem legal, né, os dois têm o mesmo interesse, eles são um mal por natureza, já imaginou os dois juntos, e ainda com o Jaime com ciúmes, né, como apareceu. Aí a gente tem a parte que eu acho que ficou mais legal nesse primeiro episódio, que foi a parte do cão de caça com os caras lá da Irmandade Sem Bandeira lá, que chegaram na casinha, que o cão de caça começou a questionar o Beric, porque ele voltou várias vezes dos mortos, o que ele tem de especial pro Deus, qual o propósito do Beric ainda estar vivo, né? Aí o Thoros chama, né, o cão de caça e fala, dá uma olhada aí no fogo que você vai ver. E ele vê os White Walkers cruzando por cima da muralha lá em Atalaia Leste, que é onde o Jon Snow já mandou o Tormund, né, pra ir lá cuidar daquele lugar. E eu acredito que é através dessa visão de que algo pode acontecer lá, que eles vão rumar pra lá e vão acabar encontrando eles lá. E depois dizem, né, também que o Jon Snow vai, depois de ir do Pedra Dragão, ele vai ir pra lá também. E todos eles vão se reunir lá e partir pra lá da muralha pra tentar capturar, né, supostamente capturar um White Walker, como diz nesses roteiros que vazaram. E a gente já tem imagem, né, desse grupo aí, do Jon Snow, com o Beric, com o Thoros, com o Cão de Caça, com o Tormund, já reunidos pra lá da muralha. Ah, e também dizem que o Gendry e que o Jorah Mormont vai estar nesse grupo também. E por falar em Jorah Mormont, ele apareceu, né, com aquele braço todo já fudido, né, pela doença, pela escama gris. E teve gente aí que ficou na dúvida, será que é ele? Será que não é ele, né, ali na Cidadela, que ele tava junto com o Sam. E sim, né, pela voz, por ele ter perguntado da Daenerys, pela silhueta dele, e, né, e pela situação também ali, a gente pode ter certeza que sim, que era o Jorah Mormont ali. E por falar em Sam, né, como o Sam tá se fodendo. Ele é o estagiário da parada ali, né? Ele quer aprender, ele quer fazer as coisas, mas ainda não tá conseguindo. Ele começou agora, né, com a informação ali de que Pedra do Dragão tem praticamente, né, uma montanha de vidro do dragão, que ele vai avisar o Jon Snow. Então ele já começou a mostrar ali a importância que ele vai ter aí, né, no futuro, né, dessa batalha. E dizem nesses roteiros vazados que o Sam vai encontrar a cura para a Escama Gris e vai curar o Jorah, que, né, vai ir junto, como eu falei, pra lá da muralha com o Jon Snow. E Daenerys finalmente chegou em Westeros, né? Foi uma cena legal, uma cena bem poética, né? Uma cena que praticamente não tem fala, só a Daenerys chegando ali, botando a mão no chão, entrando, tirando lá o estandarte do Stannis, e depois aquela cena que eu falei que a gente descreveu lá certinho no roteiro que vazou. E ficou bonita a cena. Eu gostei
dessa cena. Teve bastante gente que, na verdade, eu vi aí na internet que, de uma maneira geral, acabaram falando que o episódio não foi bom, porque foi muita enrolação. A gente fica esperando tanto tempo e é mais do mesmo, só conversa. Tipo, vocês esperavam que a série já fosse começar com batalhas, com coisas grandes? Teve uma passagem do tempo aí da 6ª pra 7ª temporada, teve muitas coisas que foram concluídas, né? Arcos que foram concluídos na 6ª temporada, então eles precisavam explicar um pouco sobre o começo, né, desse novo arco, como agora a Cersei como rainha, o que ela vai fazer, o Jon Snow como rei do norte, o que ele vai fazer. Todos os arcos precisavam dessa apresentação. E a série não precisa só de explosões e batalhas para ser legal. A história de Game of Thrones é legal, os desenvolvimentos dos personagens são legais. E como eu falei, eu e o Piero lá no Arena News, domingo, a gente vai estar batendo um papo melhor aí sobre esse capítulo e o que a gente espera do próximo capítulo. Diz aí nos comentários o que você achou desse primeiro capítulo e o que você está achando sobre esses supostos roteiros aí que vazaram. Você acredita neles? Ou mesmo o primeiro capítulo confirmando, batendo bem com esse roteiro, você ainda não acredita nele? Tem algum motivo, alguma coisa que faz você não acreditar nesses roteiros? Diz aí nos comentários. E não se esqueçam de duas coisas. Primeiro, né, sobre as camisetas aí que eu falei, de deixar lá o seu e-mail pra gente aí, dizendo aí se você tem interesse, né, em comprar. A gente vai ter mais estampas, né? Não é só essa estampa aqui, mas só pra gente já ir agilizando as coisas. E outra, como eu falei, assistam os outros vídeos que a gente tem no canal. Muita gente aí comenta, vocês merecem muito mais inscritos, esse canal vai crescer muito ainda, e ele só vai crescer se o canal como um todo crescer. Não adianta só Game of Thrones. Lógico, a gente gosta de Game of Thrones, é bem legal, né? Mas se vocês, né, gostam realmente do canal, dá uma forcinha aí, compartilha o vídeo, né? Assiste os outros vídeos, acompanha a gente lá nas redes sociais também, que as nossas redes sociais precisam de uma força aí de vocês também. Os links estão aí na descrição, beleza? Eu fico por aqui então, e depois a gente volta aí para conversar um pouco mais sobre Game of Thrones.